Queridos e amados irmãos, é com muito prazer que hoje eu estou aqui para poder trazer uma lição do nosso Evangelho. Nós vamos procurar falar na nossa reunião de hoje sobre a prece. Nós sabemos que a prece ela é um ato religioso e que todas as religiões praticam a prece, né? Todos os cultos religiosos têm as suas preces, suas formas de orar. E a prece é muito importante porque ela é aquele meio de fazer com que nós nos comuniquemos com o Criador. Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º da Lei de Adoração, Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Então, a prece é adorar a Deus, como já falamos, né? As várias religiões, cada uma tem a sua forma de adorar, então cada um tem a sua forma de orar. Então, a prece é uma adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, esse é o caráter da prece, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 659. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem um capítulo, o capítulo 22, 27, que é Pedi e obtereis. Quando Jesus diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles receberam sua recompensa. Quarto, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, Jesus vem mostrando isso aqui, que a prece é uma coisa íntima, é uma coisa que é uma coisa individual de cada pessoa. Cada um de nós temos a nossa obrigação, é uma coisa pessoal, né, para a nossa aproximação com o Criador. Mas acontece que esse capítulo de orar, da oração, é muito interessante, porque quando nós falamos das várias religiões, nós sabemos que cada religião apresenta, tem muitos que têm uns rituais, né, para poder fazer, para orar, para fazer essa comunicação com Deus, essa adoração, né? E na doutrina espírita, no capítulo 22, 27 do Pedi e Obtereis, tem um item 22, que é o seguinte: maneira de orar. É uma mensagem de um espírito que assinou, em Bordeaux, em 1862, que assinou V. Monod. E ele diz o seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, há pouco tempo eu estava vendo uma live aqui, eu não lembro qual foi o companheiro que estava falando, e ele disse o seguinte assim: quando você acorda de manhã, o que você faz primeiro? Você vê o celular ou você ora? Eu acho que foi uma outra live, não foi a live aqui da SEIP, né? Aí muitas pessoas falam assim: olha, realmente, primeiro eu vou olhar o celular. E alguns amigos, alguns companheiros dizem: não, primeiro eu faço a minha prece, depois então é que eu vou fazer outras coisas. Então, realmente, o certo é esse, né? Abrimos os olhos de manhã, acordamos, primeira coisa: obrigado, Senhor. Fazer a nossa prece, agradecer a Deus por mais um dia que Ele está nos proporcionando. Se nós acreditamos que o Criador é aquele que nos dá todas as benesses que recebemos na nossa vida, um dia que nós vivemos e mais um dia que nós estamos para viver, são bênçãos que Ele também nos dá. Então, nós temos que agradecer. A primeira coisa que tem que fazer, né, é agradecer a Deus. Todo cristão, todo religioso que sabe desse valor, a primeira coisa que ele deve fazer quando ele se levanta, quando ele acorda pela manhã, é uma prece.
quase todos vós orais, mas com poucos são os que sabem orar. Porque orar é uma coisa íntima, é uma coisa interior, né? Vamos desenvolver aqui, ó. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então, a pessoa ora como um desencargo de consciência, como uma obrigação. Eu tenho que orar, então vou fazer minha prece. Chega lá e ora. Como as obrigações que a pessoa faz, né, do dia a dia, para poder viver a vida do dia a dia. A prece é uma coisa muito mais importante do que isso. A prece é um dever do coração. É uma coisa que a gente não deve fazer por fazer, né? Ela tem que ter um sentido real de agradecimento, de devoção ao Criador, né? Não pode ser uma palavra, não pode ser um ato feito apenas com palavras maquinais, né? E uma coisa que você faz com unção, não é fazer por fazer. A prece do cristão espírita, seja qual for o culto, a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, como nós falamos no início, logo assim que acordou. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, aquilo que a gente falou, com humildade, entendendo que o Pai Criador, né, é superior, ele é o dono de tudo, ele é o poder maior, então ele tem que ser humilde. E com profundeza, como nós falamos, não é um ato feito maquinalmente, mas com unção, com seriedade, uma coisa que você faz com consciência que está fazendo, né? No ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Meu Deus, até hoje eu vivi, né? Agradeço por tudo que tenho recebido, por tantas e tantas bênçãos, né? Essa alegria que a gente sente de saber que nós temos um Pai bondoso que não nos desampara nunca e que nós sempre temos que agradecer. Quando eu acordo de manhã, tudo que nós fazemos na vida, a gente tem que pensar, o que eu estou recebendo é Deus que me deu. Então, tem naquela gratidão daquilo que você está agradecendo. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitida, ainda sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Nós sabemos que durante a noite, quando a gente dorme, nós nos desprendemos. Quando nós estamos com boas intenções, que dormimos com bons pensamentos, a gente é levado a encontrar os amigos, companheiros, aqueles que se afinam conosco, aqueles que pelos nossos pensamentos são atraídos. E muitas vezes somos levados para alguns lugares para estudar, às vezes para fazer algum serviço, não é? Para receber informações e conversar mesmo, aproveitar o momento do sono para essa atividade maravilhosa que é. E muitas das vezes a gente nem tem consciência, porque a gente não acorda de manhã, a gente não lembra do que passou durante a noite, a não ser a noite que a gente sonha, né? Quando a gente sonha que foi em algum lugar, que encontrou fulano, ciclano. Mas quantas e quantas vezes isso acontece, a gente nem tem consciência. Mas se nós sabemos que isso acontece, é uma verdade para nós temos que agradecer ao Pai, né? Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a sua fraqueza. Ela tem que ir com humildade a Deus, ao Pai Criador, porque nós vamos recomendar a nossa fraqueza. Quando a gente está pedindo a Deus que é superior a nós somos subalternos, somos inferiores, nós temos que ser humildes no nosso agradecimento, né? Para lhe suplicar amparo, porque o mais fraco só pede amparo ao mais forte, né? O mais forte é que pode amparar o mais fraco, né? O mais fraco que ampara o mais forte. Então, como nós reconhecemos a grandeza de Deus, o poder de Deus, a fortaleza dele, né? Que ele é o Pai Criador de tudo, a ele nós vamos pedir amparo humildemente, que nos ampare. Indulgência e misericórdia. Uma coisa importante, né? A gente vai pedir amparo a Deus e indulgência. Indulgência como? Para que ele tenha paciência conosco, que ele tenha
compreensão com as nossas falhas, com os nossos erros, que tenha essa compreensão toda conosco. E misericórdia. Misericórdia. Porque nós fazemos as coisas e às vezes, a lei vem para nos cobrar, mas a misericórdia de Deus, muitas das vezes, a misericórdia o que é? É o amor do coração, misericórdia, né? É ter o coração no amor. Então, Deus é esse ser que faz isso, né? Ele é misericordioso. A gente vê aquelas passagens de Jesus, a misericórdia grande que a gente vê, é naquela passagem que Jesus conta que quando o servo chegou diante do Senhor, e ele devia 100 dinheiros. Aí o Senhor falou para ele, se você me pagar 10 dinheiros, a 10ª parte que você me deve, eu te perdoo todas as suas dívidas. Olha, se a pessoa está devendo 100, vai pagar só 10, vai ficar com a dívida quitada, é uma misericórdia, né? Muito grande. Ele só está pedindo 10% do que o cara está devendo. E a pessoa, por sua parte, também tem que, com aqueles que lhe deve, ser também misericordioso. O que não aconteceu na parábola, né? Que depois, quando encontrou um que devia 10 dinheiros, ele mandou prender o outro, porque ele queria receber de qualquer jeito. Ele foi perdoado de 100 e não queria perdoar 10, né? Então, essa misericórdia, Deus tem que ir conosco, pedir a Ele que Ele tenha misericórdia para a nossa fraqueza. Porque nós temos tantas fraquezas, nós temos tanta coisa para consertar na nossa vida, nós precisamos tanto da proteção dele, quem tem que pedir a ele a misericórdia? Quem sabe da nossa fraqueza, sabe dos nossos erros. Deve ser profunda. Profunda, nós já falamos aqui várias vezes, é aquela que é feita com unção, com vontade, né? Com o coração. Porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador. Deus não precisa da gente, somos nós que precisamos de Deus, né? Somos nós que temos que procurar Deus, que irmos no encontro dele. Porque se nós somos nós que estamos precisando, uma pessoa está precisando de um emprego, o patrão vai na casa dele para poder dar um emprego a ele? Não, ele tem que ir procurar um patrão, uma pessoa procurar um emprego para alguém dar um emprego a ele. A mesma coisa é Deus. Se nós é que precisamos de Deus, por que Deus tem que ver nós? É que temos que ir a ele. Tem que ter iniciativa, tem que ser de nossa parte. Não é isso? Porque ele é o poder, nós somos aquele que estamos precisando. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma, que deve levar-se ao Criador, porque ele é o poder, nós somos aquele que estamos precisando. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma, que deve levar-se ao Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de que lá chegue nível radioso de esperança e de amor. Então tem que ser com sinceridade para a gente chegar transparente diante de Deus, né? A vossa prece deve conter os pedidos das graças que necessitais, mais do que necessitais na realidade. Então, muito bem, a gente pede as coisas realmente, aquilo que precisamos, nós temos que pedir aquilo que precisamos. E o que nós precisamos realmente? Quais são as coisas que realmente nós precisamos? Não é? O que tem de mais importante na nossa vida? A gente sabe que a gente, às vezes, se preocupa muito com o supérfluo, né? Com as coisas que não têm muita importância. Né? E nós, às vezes, ficamos pedindo a Deus o quê? Além daquela realidade, além daquilo que realmente nós precisamos. Né? Então, nós temos que ter essa compreensão, esse entendimento, de pedir realmente aquilo que nós realmente precisamos. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. A gente vai orar a Deus, Senhor, eu quero que abrevie o meu sofrimento. Estou passando, a minha situação está tão difícil, eu quero que abrevie tudo isso, né? Eu quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter uma vida alegre, uma vida feliz. É isso que nós devemos pedir a Deus? Nós devemos pedir a Deus o seguinte, quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. É o que Jesus fez ali, a submissão inteira a Deus. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, a gente pode até pedir, né?
pudesse passar, se pudesse ser coisa. Mas se não puder, Senhor, me dê força para eu suportar. Me dê força para eu superar isso. É assim que deve ser a nossa prece. Porque às vezes a pessoa pede a Deus, a coisa de Deus não faz com que aquilo passe, a pessoa, Deus não existe, não, Deus não é bom, não. Eu pedi ele isso e ele não me deu. Mas por quê? Ele não dá porque ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. Às vezes a dificuldade que ele está passando é o que a gente precisa. Porque são experiências que vão nos enriquecer, são experiências que nos vão crescer espiritualmente, vai nos fortalecer. São experiências que vão nos tirar de dificuldade muito grande, às vezes, que a gente vai, né, viver. Às vezes você está querendo riqueza, por exemplo. Aí a riqueza vem, às vezes a riqueza vai ser o meio de você se perder, porque você ainda não está preparado para administrar a riqueza. E a riqueza não vem, então ela está sendo uma bênção quando ela não vem, que ia te prejudicar mais ainda. Então, são as coisas que a gente tem que pensar, né? Muitas das vezes as pessoas pedem alegria, pedem riqueza, pedem, como diz aqui na lição, né? Liberar das provas. Muitas das vezes a pessoa vive uma situação e aquela situação é a situação que ele precisa para viver. Se tirar aquela situação da pessoa, ela vai se prejudicar cada vez mais. Porque o que ela pensa que é bom, não é. Porque nós não vemos o futuro, nós vemos o presente. Nós não sabemos o nosso passado nem o nosso futuro. Nós sabemos o nosso presente. Mas Deus não, Deus vê tudo. Então ele sabe realmente o que é melhor para nós e o que não é. Jesus não falou que Deus é um pai, como um pai, que quando um filho pede um peixe, não dá uma serpente, e quando pede um pão, não dá uma pedra. Ele dá aquilo que realmente dá. Deus só dá a gente peixe e pão. Ele nunca dá pedra nem serpente. Mas nós achamos que ele está dando serpente pela nossa inferioridade, pela nossa imperfeição. Então, é esse entendimento que tem que fazer com que nós compreendamos as respostas de Deus e sejamos resignados, como Jesus foi, né? Afaste de mim esse cálice, mas que a sua vontade seja feita. É assim que nós devemos orar e compreender como deve ser realmente a nossa prece, o nosso pedido ao Criador, ao Pai Celestial. A gente pede riqueza, a gente pede que as nossas provas sejam afastadas, alegrias, mas realmente o que nós devemos pedir? Paciência, resignação, fé. É isso que nós temos que pedir. Porque o que nós temos que viver, nós vamos viver, não adianta. Você pode passar por um sofrimento com muita dificuldade e pode passar pelo sofrimento com mais facilidade. Quando a gente está sofrendo, que a gente pede a Deus a ajuda, ele às vezes não tira o sofrimento, mas nos alivia. Você está sofrendo uma dor, você está em cima de uma cama, sofrendo muito, sentindo dor, e tal, e chega um amigo com todo amor, com todo carinho, e segura na tua mão. Fala, meu amigo, eu não posso viver por você a dor que você está vivendo, mas eu posso segurar a tua mão aqui para te ajudar. Olha, você vai suportar muito mais fácil essa dor do que se você ficar abandonado, não tiver ninguém que te dê uma força, que te ajude, que te ampare, que te console. O consolo é uma coisa que vivifica a pessoa, que dá força para a pessoa passar pela dificuldade. Aí, como aquela dificuldade é muito importante, ele, com essa ajuda, com essa força, ele vence aquela dificuldade, ele sai dali mais forte. Ganhou, venceu. Era isso que ele precisava passar. E é isso que nós temos que entender, para quando a dificuldade bater na nossa porta e a gente for rogar a Deus as bênçãos para nós, saber quais as bênçãos que nós temos que pedir. Não é isso? Então, pedir, em vez de nós pedirmos alegria, que afaste nossas provas, que nos dê dinheiro, dê riqueza, pedimos resignação, paciência, resignação e fé. Essas coisas que nós não pedimos. Não digais como o fazem muitos.
não vale a pena orar por conta Deus não nos atende, não me atende. É o que muita gente acha, né? É aquilo que estava falando. Você pede, mas Deus não dá da forma que você quer, dá da forma que Ele acha, você acha que Ele não atendeu. Porque você não tem entendimento, não tem compreensão. O que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tende lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Isso aqui a gente, né, vê nos estudos da religião, né, que a gente vê. As pessoas pedem a Deus para afastar as dificuldades, coisas, mas e a reforma moral? A gente tem que orar a Deus e falar assim, Senhor, dá-me força, dá-me compreensão, entendimento, para que eu possa me melhorar, me transformar moralmente, ser uma pessoa melhor, crescer espiritualmente. O que vai fazer a gente entender as coisas desse ponto de vista é quando nós nos espiritualizamos, quando nós começamos a entender a nossa situação como um espírito imortal. Não é? Por isso que o ensinamento da doutrina espírita, o ensinamento da espiritualidade, quando você se espiritualiza, ela te ajuda. Porque você para de pensar como as coisas materiais e passa a viver como espírito, que nós realmente somos. Nós não somos espírito, essa coisa que nós estamos aqui vivendo como encarnados. Nós somos espírito. Espíritos que têm encarnações. Né? A vida é uma só, desde quando nós fomos criados. E nós vamos tendo encarnações, dentro dessa única vida que nós temos, várias encarnações, para progredirmos espiritualmente. Quando nós temos esse entendimento, nós já sabemos que a vida material faz parte dessa corrente, dessa caminhada que nós temos, que o objetivo é a perfeição. Então, quando nós temos esse entendimento, as coisas mudam de sentido. As coisas materiais que nós tanto desejamos já não é mais tão importante quanto antes. Nós já sabemos dar o verdadeiro valor para essas coisas, que são coisas importantes que nos ajudam no progresso também nosso. Porque quando nós vivemos bem a vida material, quando nós vivemos bem aqui na Terra e aprendemos a viver bem a nossa vida na nossa encarnação, nós aprendemos muita coisa que vai nos ajudar como espírito. Então, a vida material é importante. Né? Os bens, as pessoas que nós amamos, aquilo tudo que nós vivemos, os sentimentos, tudo são muito importantes que nós vivamos. Né? Mas saber que isso não é o fim. Isso é o meio que nós estamos vivendo. O fim é o espírito. É o aprendizado para o espírito. O fim de tudo isso que nós vivemos aqui nesse mundo, o fim de tudo isso é o aprendizado para o espírito. Nós reencarnamos, passamos por uma porção de experiências na Terra. Quando nós desencarnamos, nós fazemos como se fosse assim, um balanço de tudo que nós fizemos, o que nós conquistamos, o que não conquistamos, o que nós fizemos, que conseguimos de progresso, o que nós não conseguimos, o que nós tivemos, quando nós reencarnamos, nós programamos tantas coisas, o que nós conseguimos concluir, o que nós não conseguimos, não é? É assim que se faz, e devagarzinho, devagarzinho, nós vamos progredindo. Quando você olha por esse lado, você passa a entender por que as respostas são, muitas vezes, diferentes daquela que você assinava que fosse, não é? O que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Já vos tem de lembrar de pedir a melhoria moral? Ou não? Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. É aquilo que nós falamos, né? Eu acho que Deus, ele se preocupa assim conosco e ele nos olha em todos os terrenos da vida, em todos os ângulos da nossa vida, não é? A gente pensa que ele não nos preocupa com as coisas materiais, com os bens da terra, com as coisas que nós vivemos, com as aquisições, né? Até financeiramente. Se nós precisarmos, ele vai socorrer, ele vai nos ajudar. Quem ama, ajuda sempre. Agora, sempre só ajuda da forma que precisa. Aí tem a figura muito... Quando Jesus falou Pai Nosso, né? A gente sabe que quando Jesus falou isso, ele quis mostrar a figura do Pai. Por exemplo, para nós, o Pai é aquele que é o provedor. Né? Deus é o provedor do universo. Né?
E o pai é o provedor da família. O pai deve fazer tudo que o filho pede? Não. Quando o filho pede alguma coisa, o pai afere aquilo que ele está pedindo. Vai lá, pensa, analisa o que o filho pediu. Se ele vê que é justo, ele faz. Se ele vê que não é justo, ele fala, não, meu filho, isso não pode fazer. Porque o pai ama o filho. E é isso que a gente tem que entender quando a gente vai nos referir a Deus. E Jesus muito bem colocou como Pai Nosso, porque ele quis botar a figura essa figura de pai, né, como grande provedor e que tem um amor muito, muito grande mesmo, com o amor do pai, o amor da mãe pelos filhos, é uma coisa maior que nós conhecemos neste mundo. Né? Maior do que esse, só o amor de Deus mesmo. Então, a gente vê que é por aí que a gente tem que ver. Né? Não é ficar justificando os nossos pedidos, né? E achando que Deus não está fazendo o que nós queremos, nós precisamos. Nós pedimos a Deus que Ele nos dê a capacidade de analisar todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, tudo que passamos neste mundo. Nós tivéssemos a capacidade de entender, a gente ia ficar extasiado. Que muitos desses males, muitas dessas dificuldades, o causador somos nós mesmos. Aí a gente fica acusando a Deus. A gente faz as coisas erradas, é a causa do nosso sofrimento, causa tantas dificuldades, depois quer acusar a Deus pelas nossas dificuldades. Agora, você vê só, Deus é um pai tão bom, tão bondoso, tão perfeito, tão amoroso conosco, que mesmo sabendo que nós fazemos as coisas erradas, nós somos o culpado por tudo que nós estamos passando, mesmo assim ele é paciente, bondoso, misericordioso para conosco. Devemos orar incessantemente. Nós dizemos que quando a gente levanta de manhã, né, a primeira coisa que a gente deve fazer é orar. Então, muito bem. Nós fizemos a nossa prece, agradecemos a Deus, que estamos ali no nosso quarto, na nossa casa. A gente olha assim para a nossa cama, só estou aqui deitado nessa cama, Senhor. Mas eu sei que para eu dormir nesta cama, várias pessoas trabalharam para construir essa cama. Olha só. Será que a gente pensa nisso? Quando a gente deita na cama, teve lá um marceneiro, teve lá um homem que fez o colchão, teve um homem que fez. A gente pensa nisso, será? E está ali dando a gente um prazer tão grande, né? De se acomodar, aquele prazer de dormir numa cama macia, numa cama confortável. Será que a gente para pensar isso? A gente sente o conforto. Será que a gente para pensar? Isso é ter consciência, isso é a pessoa que vive consciente. Quem vive consciente, ele analisa tudo que está à sua volta, sabe tudo como está acontecendo. O que não tem consciência, ele nem paguei para poder comprar isso aqui, como se o dinheiro fosse uma coisa que pagasse. Eu sempre falo com as pessoas, quando alguém faz alguma coisa para mim, que eu pago, eu acho que o dinheiro não paga tudo. Porque o trabalho de alguém, o esforço que alguém faz, a hora que alguém gasta, que ele usa, trabalhando para você, dinheiro nenhum paga. Não paga. Você paga um valor ali, né? Não tem preço. O esforço de uma pessoa, a dedicação, o tempo que ela gasta, não tem preço. Não tem preço. Então, a pessoa, mesmo que ela pague, ela tem que saber reconhecer que teve alguém que trabalhou para ela poder ter aquilo. Aí você levanta da sua cama e vai tomar o café. Mesmo que seja você que faça o café, você sabe que teve alguém, que aquele pó de café que está ali, alguém plantou, alguém levou para uma torrefação, preparou o café, ensacou, transportou, foi para o supermercado para chegar na sua casa. Quando a gente bebe uma xícarazinha de café, a gente pensa nisso? Não. A gente não pensa. É a inconsciência, nós somos inconscientes, nós não temos consciência das coisas. Nós não entendemos. Tudo isso, esse entendimento, se nós nos inseríssemos realmente dentro da vida, né, participássemos de tudo, quando as coisas acontecem errado, a gente iria entender por quê muitas vezes. E aí é ter compreensão.
não é? Só quando falta uma coisa é que as pessoas vão dar importância e saber quem é a pessoa que faz aquilo. Porque quando você tem, você nem para ler. Não é isso? É isso que acontece. E orar incessantemente. Então, o que eu falei? Nós levantamos da nossa cama, tomamos o nosso café gostoso, como ela levantou. Ou então, não é você que faz, você levanta, às vezes a esposa já fez, ou o filho, ou a pessoa da casa lá. Você já... Aí acabou ali a sua obrigação com Deus de orar? Não. A oração ela deve ser incessantemente na vida da gente. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos reportar a Deus. Tudo que nós fazemos deve ser como uma oblação ao Senhor daquilo que Deus, o nosso trabalho, a nossa atitude, nossos atos. Reportarmos sempre a Ele tudo que nós fazemos, agradecendo sempre. Diz assim, ó. Botou você lá. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mistério vos recolheis aos vossos oratórios, ou vos lanceis de joelhos na praça pública. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Então, qualquer coisa que nós formos fazer, né? O engenheiro que levanta para ir para a sua obra lá, para a sua construção, a obra que ele está fazendo, o operário que levanta para ir para a indústria, para cumprir com as suas obrigações como operário, né? Qualquer pessoa levantou a sua obrigação que ele vai fazer, aquela obrigação, é que é o importante na vida dele, que ele deve valorizar. Ele deve fazer aquilo como se estivesse fazendo uma oração a Deus. E como fazer uma oração a Deus? É fazendo esse trabalho da melhor forma possível. Ela sempre sendo útil às pessoas que estão à sua volta, o trabalho que ela faz vai ser sempre útil à sociedade em que ela vive, ela vai ser sempre honesta, correta, sincera nos seus trabalhos, dedicada, fazer com boa vontade, né? Fazer sempre querendo ajudar as pessoas. Quando a gente age dessa forma, a pessoa que levanta de manhã, vai para o seu trabalho, faz o seu trabalho com boa vontade, com certeza, com intenção de fazer o melhor, de que o trabalho dela seja fruto para a sociedade, ajude a todos, não ajude somente a ela, mas seja benefício para todos, ela está orando. É uma forma de oração. É você fazer o teu trabalho e ofertar ele a Deus. Porque como é que nós amamos a Deus? Outro dia, eu conversando com a minha esposa, ela disse, Ismael, eu vejo falar, amar a Deus sobre todas as coisas, eu tinha dificuldade de entender esse negócio de amar a Deus. Aí ela disse o seguinte, que realmente faz sentido. Amar a Deus, quando nós amamos o nosso próximo e amamos a natureza em nossa volta, nós estamos amando a Deus. Porque aí eu falei assim, realmente faz sentido isso. Quando você é dedicado, quando você ama as naturezas, ama as pessoas, você está amando a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas. Aí eu falei, realmente faz sentido. Então, quando você faz o seu trabalho com esse sentido, né, de fazer as coisas com boa vontade, bem feito e tal, você está amando a Deus, porque você está fazendo as coisas da melhor forma possível. O que Deus quer de nós? Que a gente faça as coisas da melhor forma possível. Ele quer que a gente faça as coisas certas, as coisas de forma sincera, que sejamos honestos, corretos, com boas intenções nas nossas coisas, isso que ele está querendo. Então, quando a gente faz isso, a gente está amando a Deus. Interessante, né? Deus assiste os vossos irmãos moral e física. Não é ato de amor a Deus assistir os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente,
quando mesmo uma simples contrariedade vos roça na alma. Então, olha só, quando é que a gente, quando fica alegre com alguma coisa que nós recebemos, estou feliz da beça, porque, né, a gente deve agradecer a Deus. Será que a gente lembra de Deus nessas horas? Eu acho que muitas das vezes mais a gente lembra de Deus na hora que a coisa está preta, né? Na hora que a coisa está ruim, né? Na hora que a coisa está difícil, né? Quando a dor bate na nossa porta, a gente lembra de Deus. Mas quando as coisas estão boas, estão tudo correndo às mil maravilhas, estamos felizes, será que nós lembramos a Deus? É nessa hora que nós temos que lembrar e agradecer a Ele por essa alegria, por esses dons maravilhosos que nós recebemos, que estamos usufruindo da vida. É nessa hora que nós temos que elevar a Ele. Então, tudo que acontecer a nós, elevarmos a Ele. Uma dificuldade que nós estamos passando, obrigado, Senhor, por estar me provando, por estar me dando a oportunidade de eu passar por essa dificuldade, mas eu sei que vai me ajudar e que eu saindo dessa aqui, eu vou sair mais forte. Está se reportando a Deus, está agradecendo a Ele. Em vez de reclamar contra Ele, agradecer pela oportunidade que Ele está dando de você crescer, gente. Ele está dando uma oportunidade para você crescer, para você. Ele não está te fazendo um mal, está te fazendo um bem. Então você tem que reconhecer isso e agradecer, não é? Quando evita um acidente, né? Eu passei por uma coisa que eu tive uma ajuda aqui agora. Obrigado, Senhor, né? Será que a gente lembra disso? Quando mesmo uma pequena contrariedade vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar, sede bendito meu Pai. Então, às vezes, né, graças a Deus, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Às vezes os cristãos falam assim, e é realmente isso mesmo que tem que acontecer, não é? Não é ato de contrição o vos humilhar-te diante do Supremo Juiz quando sentiste que faliste, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dá-me força para não falir de novo e coragem. Muito interessante isso, né? A gente reconhecer que a gente errou. Eu errei, Senhor. Agora, me dá força para eu superar esse erro, para eu vencer essa dificuldade, me dá força, me dá coragem, não é? Como ele diz aqui. Eu sei que eu pequei, e eu sei que seu amor é muito grande, e eu te peço perdão, te peço que me dê oportunidade para reparar isso. Porque a gente só pede para passar a coisa. A gente cometeu um erro, cometeu uma falha, fez uma coisa errada, né? Deu A gente pede a Deus que perdoe a nossa falta. E aquilo que nós fizemos de errado, não vai reparar? Tem que reparar. E tem que pedir a Deus que dê força e condição para que a gente possa reparar. Porque a melhor coisa que tem. Se você tem uma dívida e não paga ela, você vai ficar com ela pendente toda a vida. Mesmo que às vezes a pessoa perdoe aquela dívida, você procura de alguma forma fazer alguma coisa para compensar aquilo. Para compensar. É isso que a gente deve fazer. Isso independe das preces regulares da manhã, da noite e de dias consagrados. É aquilo que nós estávamos falando no começo. Independe da prece que você faz na hora que você levanta. Da noite, quando você dorme, deita para dormir. E nos dias consagrados, como tem dias que a gente consagra, às vezes, para as orações, né? Na noite de Natal, geralmente a pessoa faz uma prece agradecendo a Deus pelo dia de Natal. No dia de finado, o cara ora por aqueles irmãos que já se encarnaram. Né? No dia que você vai do culto na igreja, na sua religião lá, na casa espírita ou na igreja, na hora da reunião a gente faz a nossa prece. É aquele dia marcado para fazer aquilo. Como nós fazemos a nossa live aqui, a gente não faz a nossa prece de começo, faz a prece final. Fora de todas essas preces, tem essa prece que é a prece que é constante na nossa vida. Então, independe. A nossa vida tem que ser uma prece constante. Não é isso? Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes. Ela deve ser de todos os instantes. Sem nenhuma interrupção
acarretar o vosso trabalho. É aquilo, se você, no seu trabalho, você está trabalhando de uma forma desinteressada, boa vontade, com dedicação, procurando que o seu trabalho seja útil à sociedade, você já está orando. Então, mesmo que não precisa parar para poder orar, né? Jesus disse lá, entrai para o seu quarto, sozinho lá, para o seu, né? E orar em secreto para Deus. O que ele quis dizer isso? Que isso aí é uma coisa que tem que ser só nós e Deus. A nossa oração, não, a gente não pode delegar para outro. Fulano, eu estou doente aqui, ora para mim aí que eu quero ficar bom. A melhor prece que tem é a nossa mesmo. Porque o outro irmão, ele pode orar, pode. E a gente pede, né? A gente pede mesmo oração para o próximo. E é normal que peça. Mas você pede para o outro e fica na tua. Não, não precisa orar não, que o outro já está orando por mim. Quando, na verdade, a prece mais importante é aquela que é dita pela própria pessoa. Porque você sabe o que você está sentindo. E você pedindo, você está dando um sinal de humildade, de submissão ao Criador. Então, a melhor pessoa que tem para pedir por mim sou eu mesmo. Eu posso pedir pelo meu próximo pode pedir por mim, sim, pode, que é um ato até de amor, né? Você pedir por exemplo, você está querendo ajudar alguém, mas você não tem condição de ajudar, você procura uma pessoa mais importante que você e pede ajuda para aquela pessoa. É isso que a gente faz, né? Eu quero ajudar a pessoa, mas eu não tenho ainda condição de ajudar, eu peço os espíritos superiores, Bezerra de Menezes, que é bem ajudar aquela pessoa. Não é isso que a gente faz? Mas é bom, isso é um ato de amor. Quando você faz isso com sinceridade, com coração mesmo de amor pelaquela pessoa que está doente, os espíritos se acomodam e vêm realmente e ajuda. Mas acontece que a prece mais importante é da própria pessoa. Porque muitas das vezes se pede pela pessoa, né? Ele pede para orar por ele. Ora por mim aí, que eu preciso ficar bom e tal, mas ele não se emenda, não se importa, não se esforça para melhorar. O que vai adiantar a minha prece? Agora, quando é ele mesmo que ora, né? Aí ele vai ter aquela consciência. Eu tenho que me melhorar para poder receber a graça que eu estou pedindo. Pede, mas continua fazendo a mesma coisa, não adianta nada. A prece, ela tem que modificar o ser humano, o ser. Ela tem que transformar a pessoa. Essa é a função da prece. É transformar os nossos sentimentos, transformar os nossos pensamentos. É muito importante isso. Porque uma das forças maior que existe no universo é o pensamento. Ela supera todas as outras forças. Nós temos uma força dentro de nós, que é do pensamento, que é uma força tão grande, que a gente não tem nem ideia do poder desse pensamento, dessa força. E, no entanto, a gente usa ela à vontade, né? Sem freios, sem disciplina. A gente tem que aprender com isso, com a prece, pedir a ajuda de Deus, dos bons espíritos, para que a gente possa ter força, saber dirigir os nossos pensamentos, nos aproximarmos daqueles que querem nos ajudar, daqueles que querem nos dar força e coragem para vencermos na vida. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Saber que realmente nós é que sabemos as nossas dificuldades. A nossa prece é muito importante. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar o vosso trabalho. Dita assim, ela, ao contrário, o santifica. Né? Tende como certo que um só desses pensamentos, se a partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Né? Então, por exemplo, a pessoa diz, não, todo dia às 6 horas eu faço a minha prece. É importante? É importante. Mas você só faz naquela hora, o resto do dia você... você convencionou que naquele momento, o resto... Naquele momento é um momento convencional, o resto você pode fazer do jeito que você quiser. Não. Aí seria muito fácil, né? Você marcaria uma horinha, geralmente a gente marca só uma hora, o dia tem 24 horas, a gente marca uma hora, aquela hora é para Deus. O resto eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não é assim. Assim seria fácil, né? Seria fácil.
Não é bem assim. A prece ela tem essa função de fazer com que mude o nosso pensamento, de mude o nosso sentimento, que faça com que nós possamos crescer espiritualmente, desenvolver, porque a prece, o que a prece é? A prece é o pensamento, né? Você começa a orar, você começa a pensar em Deus, emitir seus pensamentos, e como eu estava falando aqui, o pensamento tem uma força tão grande que você, com esse hábito, você vai aprendendo a emitir seus pensamentos, vai pegando o hábito de bons pensamentos, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, você modifica. Nós somos muito viciosos ainda, cheios de vícios, cheios de paixões, cheios de coisas ainda inferiores que nós trazemos da nossa vida, da nossa própria imperfeição. Quando nós começamos a orar e começamos a nos esforçar para fazer as coisas da melhor forma possível, é difícil, mas a gente continua, a gente se esforça. Quando é daqui a pouco, você está fazendo sem notar, sem fazer força, porque torna-se um hábito. Mas isso requer um esforço muito grande. E isso ninguém quer, né? É tão bom as coisas quando acontecem tão fácil, né? Na verdade, não é. Que as coisas que a gente consegue com dificuldade, as coisas que vêm que requerem o nosso esforço, a gente dá muito mais valor do que as coisas que chegam banal, as coisas que chegam fácil. Diz que o que chega muito fácil vai embora também muito fácil, né? Agora, aquilo que chega pelo sacrifício, não, aquilo que a gente retém, guarda, porque aquilo ali é valoroso. Então, por isso que é importante a gente. A nossa relação com o Criador é uma relação nossa com o Criador. A gente não pode envolver terceiros. É a gente e ele mesmo. Tem que ser direto. Não é? Claro que tem essa convivência, nós convivemos uns com os outros, mas essa luta, esse trabalho é individual. É uma coisa que você tem que ter consciência que você tem que fazer, o outro não pode fazer por você. E é nessa hora que cada um tem que fazer seu esforço. Não pode ficar esperando, dependendo de outro. O outro pode te ajudar. Você está em dificuldade, o outro pode chegar a te dar uma mão, mas não pode fazer por você. Uma pessoa está doente, o outro vai tomar o remédio por mim? Não adianta que eu não vou ficar curado. Eu é que tenho que tomar o remédio. Então, por isso que é muito importante que a gente, essa convivência que a gente tem uns com os outros, esse sentimento de amor que a gente tem que desenvolver na oração pelo nosso próximo, pelo nosso amigo, os trabalhos que a gente faz em benefício de todos, que as coisas sejam um benefício da nossa sociedade, o bem-estar do mundo, para que o mundo se transforme, é muito. Essa transformação somos nós que temos que fazer, quando nós nos dirigimos diretamente ao Criador. Então, o que compete a nós não adianta esperar pelos outros, tá? Então, nós agradecemos aos nossos irmãos pela oportunidade, porque nós precisamos muito meditar, pensar e fazer elucubrações sobre essas ideias, porque nós vivemos muito desligados. A gente precisa de mais consciência, de viver mais consciente. A humanidade, ela vive quase que desligada, sem entender direito as coisas que estão acontecendo à sua volta. Não tem lucidez. Nós temos que começar a trabalhar o nosso pensamento. Como é que a gente desenvolve a nossa lucidez? Pensando, analisando, né? Meditando sobre as coisas. Aí a gente desenvolve nossa lucidez. E quanto mais lúcido a gente for, mais condição a gente tem de resolver os nossos problemas. Porque, às vezes, o problema tem uma solução fácil, mas você não é lúcido, você não entende aquilo ali, você se desespera e não consegue resolver o problema. Quando a pessoa é lúcida, não, está acontecendo, peraí. Aí ele tem lucidez, ele vai ver o porquê está acontecendo, qual é a causa, qual é o objetivo daquilo e tal. Aí ele estuda aquela situação e diz, agora o meio, então o meio melhor é esse aqui. Isso é a lucidez da pessoa. Agora, a pessoa não tem lucidez, ela está sofrendo lucidez, ela se desespera, ela se desequilibra. Vai resolver o problema? Não vai. Então, é isso que a gente tem que parar. Pensar, analisar a nossa vida, pensar melhor, desenvolver, dar mais ouvido aos nossos sentimentos, parar para pensar o que vem dentro do nosso coração. Como é que está o nosso pensamento, os nossos sentimentos? Como é que nós estamos valorizando as coisas que estão à nossa volta? Será que eu valorizo realmente tudo que eu vejo, tudo que eu paro para pensar,
para analisar, para meditar sobre aquilo que eu vivo, sobre as coisas que eu tenho. Se nós pararmos para fazer isso, a gente vai crescer espiritualmente. E é assim que o espírito evolui. Porque quando a gente está aqui na Terra, né, as paixões, os sentimentos inferiores que nós temos, essas coisas, nos prende às coisas materiais. A gente desencarna e volta outra vez, porque o objetivo é nos desprendermos desses sentimentos para crescermos espiritualmente, porque nós não somos matéria, nós somos espírito. E enquanto nós tivermos isso, nós vamos estar sempre pegados à matéria, não vamos seguir o nosso objetivo, que é a espiritualização, que é o caminho do espírito. Então, trabalhando dentro de nós vamos nos desprendendo materialmente, vamos tendo mais lucidez, mais entendimento da nossa vida, mais compreensão do mundo, do universo, e nós vamos nos desprendendo e vamos nos libertando. Libertando de quê? Das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, vamos nos libertando de tudo isso. Porque, para aqueles que já evoluíram mais, as experiências não são tão difíceis quanto para nós. Por eles terem entendimento, porque aquilo acontece, eles vivem com a maior facilidade. No Livro dos Espíritos, eu estava estudando, aí tem uma parte lá que Kardec fala assim, quando um guia espiritual vê que o seu tutelado cometeu um erro, fez alguma coisa errada, não aceitou a sua orientação, tal, ele sofre com isso. Aí o Kardec diz, sofre, mas sofre de um modo diferente. Não é o sofrimento que vocês têm, não. Porque ele sabe que um dia aquele espírito vai se modificar. Ele sabe. Ele conhece a lei divina, ele sabe da lei do progresso. Então, ele pode até sentir, mas não é como nós sentimos. Não é o sofrimento que nós sofremos. É um sofrimento diferente. Por quê? Porque ele tem consciência. Ele é lúcido. E é isso que nós temos que desenvolver dentro de nós. Essa lucidez, esse entendimento, essa compreensão das coisas, para podermos ver as coisas de um modo mais elevado e termos maior domínio sobre a nossa vida, domínio sobre o nosso ser. Né? Então, eu desejo a todos que meditem bastante, pensem bastante sobre a prece, sobre essas palavras que nós falamos aqui, para que possamos desenvolver em nós esses sentimentos, porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos sair desse mundo de sofrimento, desse mundo de materialidade que nós vivemos, que traz tanta dificuldade, traz tantas dores para nós, que nós podíamos nos livrar dela se fizermos esse esforço de nos melhorar. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe os nossos corações, nos dando força e coragem para prosseguirmos na nossa luta, no nosso autoaperfeiçoamento. Muito obrigado. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora.